Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar fazendo aí dois vídeos na sequência, né? Falando sobre campo dimensional, né? Um aluno fez uma pergunta, né? Na verdade ele estava comentando uma dúvida que ele teve, né? Quando estava fazendo participando de uma seleção, e é uma dúvida bem pertinente, né? A gente já falou algumas vezes sobre campo dimensional nos vídeos referentes à análise de tolerância. Mas acaba de fato gerando um pouco de dúvida, né, em relação a isso. Então a gente vai trazer o máximo possível aí de exemplos aí para a parte prática, né? Bom, quando a gente fala de campo dimensional, né, voltado a essa parte de análise de tolerância, existe um detalhe bem interessante que é o seguinte: se a gente for resumir, né, perguntar, poxa, qual é o grande objetivo de fazer essa análise? É saber se o elemento ele vai ter um maior custo ou um menor custo, tomando como base a dimensão que ele vai ter, né? Vamos analisar aqui no exemplo. Lembrando que esse vídeo a gente vai estar falando sobre os conceitos, no próximo a gente vai para a interpretação, né, dessas três medidas aqui para verificar qual que tem a maior campo dimensional. Vamos observar aqui o seguinte. Vamos supor que você vá fabricar esse molde, né? Está usando até um sprite aí que a gente utilizou em um vídeo passado aí falando sobre molde. Vamos supor que você vai fabricar esse molde, exatamente essa cavidade aqui. Vai fabricar essa cavidade. Essa cavidade, obviamente, vai ter uma dimensão qualquer, né? E se você estiver fazendo uma análise de custo referente a essa cavidade, imagine o seguinte, né? Vamos supor que, observando ela aqui frontalmente, né? Vamos supor que aqui seja a medida dela, né? A medida que a gente está analisando, e essa medida ela tenha, né, uma seguinte tolerância, né, mais 5 centésimos, né, ou seja, da medida nominal dela mais 5 centésimos. E você tem um outro projeto para fazer, o qual a tolerância indicada é de 5 décimos. Ou seja, aqui a gente tem 5 centésimos de milímetro e aqui a gente tem 5 décimos de milímetro. Né? Então, se você for comparar a fabricação de uma em relação à outra, essa aqui de 5 centésimos ela vai ser muito mais difícil de fabricar do que a de 5 décimos. Por quê? A gente está falando da proporção desse tamanho. Né? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que essa parte aqui ela seja o nominal, né? E vamos supor que essa parte aqui vermelha ela seja a tolerância. Né? Ou seja, qualquer valor que ficar dentro dessa faixa aqui vermelha, ele vai estar correto, referente ali aos 5 centésimos. Né? Então, basicamente, a gente teria aqui o valor mínimo, que indicaria, vou colocar aqui o zero, indicaria o zero, e o valor máximo, que indicaria o 5 centésimos. Né? 5 centésimos de milímetro. Agora, vamos sobrepor com esse valor de 5 décimos. Quando a gente fala de 5 décimos, a gente tem que entender que é uma medida 10 vezes maior do que 5 centésimos. Né? Ou seja, 5 centésimos mais 5 centésimos é um décimo. Então, se a gente pegar 5 centésimos e multiplicar por 10, né, ou seja, 0,05 multiplicado por 10, vai dar exatamente 5 décimos. Então, 5 décimos, se a gente for sobrepor aqui, ele vai ser 10 vezes esse tamanho. Então, qual é mais fácil de fabricar? Né? Um valor que tem 5 centésimos de campo dimensional ou um valor que tem 5 décimos de campo dimensional? A mesma coisa, você está ali numa partida de futebol ali para marcar o gol. Você tem ali uma trave pequena, né, e tem uma maior. É muito mais fácil acertar o gol nessa maior. Né? Então, nesse caso aí, a gente está falando de uma possibilidade de acerto muito maior. Né? Então, exemplo, se eu estou programando essa fabricação no CNC, muito dificilmente, né, o ciclo de usinagem vai ter erro, né, a não ser que seja alguma coisa de setup, ou seja, ligada a parâmetro, né, mas se a gente for analisar corretor de ferramenta, compensação, é muito difícil errar ali com 5 décimos de tolerância. Né. Você pode até dizer, poxa, 5 décimos de tolerância para a área da mecânica é um valor, vamos considerar até absurdo, né, mas aí é um exemplo. Né, a gente está comparando 5 décimos com 5 centésimos. 5 centésimos já é relativamente grande, né? Mas de qualquer maneira, entenda isso. Quando a gente fala de campo dimensional, a gente está falando desse aspecto. Né? É claro que tem muito mais coisa envolvida. Né? Até meus professores de metrologia perdoem, né? Mas é um dos grandes focos de análise de campo dimensional é isso. Né? Ou seja, verificar se vai ter um custo mais elevado ou não, referente à parte dimensional, claro. Né?
Quando a gente fala de custo, envolve outras características, não só essa aí. Mas essa é uma bem relevante, né? Por que ela é relevante? Né? Como a gente falou, né, você tem aqui, comparando 5 décimos em relação a 5 centésimos, você tem 10 vezes, né, a chance de acerto aí de um em relação ao outro. Né? Então, a chance de você fabricar essa peça com um único corte é muito alto. Né? Quando eu digo um único corte, corte para acabamento, corte final, né? Não vai precisar fazer ali um retrabalho. Quando você tem uma tolerância menor, né, ou seja, um campo dimensional menor ali de possibilidade, é muito comum, né, principalmente para a área de CNC, né, você aproxima ali, né, deixa próximo do valor e depois ali vai no corretor de ferramenta, né, para realmente garantir aquela medida final. Né, para garantir aquela medida final. Isso falando de um equipamento CNC. Quando a gente vai para o equipamento convencional, né, você acaba tendo um cuidado muito redobrado, né, e dependendo da máquina, a vibração que ela vai ter, vai se tornar muito difícil de você fazer uma determinada máquina. Né? Então, às vezes, até a máquina que você vai utilizar convencional não dá para atingir aquela tolerância. Por quê? O campo dimensional é muito pequeno, né? Ou seja, uma medida muito precisa. Bom, então, esse é o contexto referente a campo dimensional. No próximo vídeo a gente vai tá indo para a parte de cálculo, né, para realmente comparar ali as 3 medidas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer o segundo vídeo, né, referente à parte de análise de campo dimensional. No último vídeo a gente falou sobre um conceito, né, de forma geral, e aqui a gente vai ter como foco analisar essas 3 medidas, né? Então, se alguém perguntasse para você qual dessas 3 medidas, né, seria mais de baixo custo, né, na fabricação, obviamente seria aquela que tivesse o campo dimensional maior. Né? Se fosse aquela que tivesse o maior custo, é aquela que tem o campo dimensional menor. Mas aí vamos analisar as 3 medidas. Né? As 3 medidas com valor nominal de 110 milímetros e aqui as suas respectivas tolerâncias. Né? Então vamos lá para a primeira. 110 mais 5 centésimos. O valor mínimo, né, referente a 110 mais 5 centésimos vai ser 110 menos 0, né, só para contextualizar, 110 menos 0, ou mais 0, vai dar 110. Então, o valor mínimo 110 milímetros. Né? O valor máximo seria 110 mais 5 centésimos de milímetro, que daria 110,05. Né? E aí, para saber o campo, é só subtrair. Né? O campo é só subtrair, ou seja, 110,05 subtrair o máximo em relação ao mínimo, 110,05 menos 110, que vai dar igual a 0,05 centésimos de milímetro. Então aí o primeiro campo dimensional, 5 centésimos de milímetro. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos para o segundo. 110H7 mais 35/0. Aqui é o seguinte, aqui é a tolerância de ajuste. Esse 35 aqui não é 35 décimos, 35 milímetros, é 35 milésimos. Né? Então, atento aí para não vacilar com uma pergunta dessa. Né? Então, nesse caso aí, vamos colocar pelo mínimo primeiro. Né? O mínimo vai ser 110 menos 0. Por que 0? Vê que ele tem essa barra aqui 0. Né? Ou seja, ele vai do valor nominal de 110 até 110,035. Né? Então, 110 menos 0 aí vai dar igual a 110. Então, o valor mínimo, vou colocar aqui do lado, vai ser igual a 110 milímetros. O valor máximo, vou colocar aqui do lado, aqui embaixo, o valor máximo vai ser igual a 110 mais 35 milésimos. 110 mais 0,035. Ou seja, o valor máximo é igual a 110,035. Né, seria o valor máximo aí para essa medida. Né? O campo é só subtrair, né, 110,035 menos 110. Né, 110, então nesse caso aí vai dar igual a 0,035 milésimos. Né? Seria o campo, né, 35 milésimos. Comparando essa segunda que a gente viu em relação à primeira, a primeira tem um campo dimensional maior. Né? Então, essa primeira é mais barata de se fabricar do que a segunda. Né? Então, eu já tenho o comparativo. Vamos para a terceira, vou fazer aqui embaixo mesmo. A terceira é 2 afastamentos positivos. Né? Então, você vai ter o mínimo, vou colocar aqui, o mínimo igual 110 mais
2 centésimos, né? Veja que ele vai de 110,02 até 110,04. Né? Essa é aquela pergunta maruta que o professor faz, né? Se for 110 milímetros, está certo, está errado. Né? Se você fabricar essa peça com 110 milímetros, ela vai estar errada. Ela varia de 110,02 até 110,04. Então o mínimo vai ser 110 mais 0,02, que vai dar 110,02 milímetros. E o máximo vai ser igual a 110 mais 0,04, ou seja, vai dar 110,04. O campo, subtraindo o máximo do mínimo, vai dar igual a 110,04 menos 110,02, que nesse caso aí vai dar 2 centésimos de milímetro, né? 2 centésimos de milímetro, que é a mesma coisa de 20 milésimos de milímetro. Ou seja, essa última é a mais difícil de fabricar, né? Mais difícil de fabricar, né? Vou colocar aqui com a setinha vermelha, fazer aqui esse primeiro, né? Esse primeiro aqui ele ficou com 5 centésimos, 5 centésimos de campo. Esse segundo ele ficou com 35 milésimos, né? Vou colocar aqui 35 milésimos. Então 0,035. E o último, que seria o mais difícil de fabricar por causa do campo dimensional, sua tolerância aí é mais apertada, né? Como o pessoal fala aí popularmente, né? Popularmente. 110,02, 110,04, campo dimensional 2 centésimos. Então tá aqui, 0,02. Então tá aí os 3 valores, né? Então aqui o mais fácil de fabricar, o intermediário, o mais difícil. Então esse aqui seria o mais caro, teoricamente, ali para fabricar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um tipo de medição muito comum, na indústria de forma geral, mas eu estou trazendo ela aqui, né, para comentar, principalmente por causa da última medição que a gente fez aí o vídeo, né, que foi a medição utilizando o calibrador passa-não passa, né, e falando da dificuldade, né, que principalmente quando você está iniciando esse tipo de estudo, né, desse tipo de medição, né, como é difícil às vezes o estudante, né, principalmente aquele que não tem muita vivência na indústria, entender a importância dele. E aí é um outro tipo de medição que tem a mesma característica, né? Não característica dimensional, mas característica de entender a importância dela, né? No caso, a medição com o calibrador passa-não passa é uma medição por substituição, né? Uma medição muito precisa. Já a medição utilizando esse elemento aqui, né? Que no caso é o esquadro, é uma medição por comparação. Né? É uma medição precisa também, né? Mas ela não é tão precisa quanto a medição por substituição. Né? Na medição por comparação, você tem um padrão, né? E faz um comparativo, obviamente, né? Com outro elemento. Né? Aqui a gente pode estar observando, né? Tem um esquadro, né? Uma indicação de perpendicularidade, né? Uma indicação aí de 90 graus, comparando aqui com o elemento. Né? Então tem aqui um elemento aqui que teoricamente era para estar a 90 graus e está sendo comparado, né, um com o outro. A gente se depara muito, principalmente na parte de fabricação, né, do uso de esquadro, né, na fabricação de peças planas, né, ali ligado à fresagem, né, alguns tipos de cortes. E os estudantes, eles têm pelo menos eu percebo, né, uma dificuldade grande, né, nesse contraste inicial do uso do esquadro. E essa dificuldade, ela vem justamente de não ter um valor, né? Por quê? Quando você faz uma medição com esquadro, né, o que é muito comum, esquadro de base biselada, né, que é aquele o qual uma das arestas, né, ela tem uma incidência de ângulo, né, até para facilitar ali o contato da peça, né, por não ter um valor, né, não ter simplesmente um valor específico. Né? Já veio muito estudante, professor, é melhor fazer esse tipo de medição com o goniômetro, né? É um goniômetro simples ali para fazer uma verificação, né?
Ok, pode ser feito? Pode, mas o esquadro está trazendo a indicação do real, né? Uma incidência mínima, né, entre um traço ali do goniômetro, né, um erro paralaxe ali já pode colocar a perder, né, a garantia ali da peça. No esquadro você tem uma indicação melhor. Só que o que acontece, né, essa questão de não mostrar o valor, né, você não ter um valor ali direto, acaba causando muitas vezes impaciência. Eu acho que talvez seja o termo mais correto, né, de aplicação. Porque como é que funciona? Quando você encosta o esquadro no elemento, né, como essa situação aqui, como a gente está vendo, né, se observa, né, contra a luz, né, e verifica, né, se tem algum espaçamento ou não. Se ele realmente tiver a 90 graus, estiver tudo ok, né, você vai ver praticamente fechado, né, vai ver praticamente fechado o elemento, ou como o professor meu dizia, né, antigamente, né, você vai ver um feixe de luz contínuo, né, um feixe de luz contínuo ali de indicação, às vezes alguma aresta, alguma rebarba, né, mas a tendência é realmente você não ver, né, nenhum feixe de luz, ou seja, indicando que o elemento ele está ou de fato 90 graus, né, perpendicular, ou muito próximo disso, né. Então essa indicação é interessante. Só que quando, né, o estudante observa lá que tem um feixe de luz, aí é onde normalmente começa o problema, né, porque vamos supor aqui o seguinte, né, vamos supor aqui que ele está encostado, vamos supor que o feixe de luz ele esteja dessa forma aqui, né, ele fique aqui para, deixa eu travar ele aqui, não quer travar, pronto, que ele fique dessa forma. Então o feixe de luz ele vai ter uma tendência de verificação, só que essa tendência de verificação, né, ele sendo mais aqui em cima, né, quando o estudante for observar que ele está com essa abertura aqui, às vezes gera dúvida de como corrigir, né, de como corrigir aquela indicação. Ou seja, deixa eu ampliar aqui mais, ampliar aqui bastante aqui, pronto, vamos supor que a abertura está aqui nesse ponto. Ou seja, se a abertura está aqui nesse ponto, muitos estudantes acabam achando que essa parte que está com a abertura é a parte que tem que ser trabalhada. Só que muito pelo contrário, a parte que está tocando é a parte que tem que ser trabalhada. Por quê? Se essa parte aqui já está afastada, significa que o valor está menor do que o indicado. Se você continuar, exemplo, fresando, né, essa parte aqui, cada vez mais ela vai aumentar, né? Então não é o correto. O correto é justamente incidir sobre o ponto onde ele está tocando. Que o objetivo nesse caso é ficar uniforme essa linha, né? E por mais que pareça simples, né, na explicação, na prática gera muita confusão, né? Como eu disse, principalmente no início de contato com esse tipo de instrumento, né? E outro detalhe também é que muitos estudantes, né, acabam não acreditando, não sei se seria o termo melhor, não acreditando, né? Mas às vezes até pensando que, poxa, a tecnologia evoluiu tanto, né? Então por que utilizar um instrumento como esse para fazer uma verificação, né? Não dá para utilizar outro tipo de parâmetro, né? E às vezes é aquela questão mesmo da falta da vivência na indústria, né? Porque a medição por comparação é uma medição que ela é comum em vários ambientes industriais, né? Quando a gente vai para a indústria, né, para análise de ciclo industrial, cada processo, né, acaba tendo a sua estratégia de medição, né? E na estratégia de medição você pode ter um instrumento, 2 instrumentos, 3 instrumentos, você pode ter várias medições em pontos diferentes, gabarito, comparação, medição direta, enfim, né? Então, engraçado porque quando você acaba encontrando, né, esses estudantes aí que já saíram lá da academia, né, já estão lá na indústria, né, você nota que pouco tempo ali a visão deles já é bem diferente, né? Então isso acaba sendo uma coisa normal, né? Acaba sendo uma coisa normal, só que, né, dificulta um pouco ali no processo inicial, né? Então fica aí essa observação, né, sobre o esquadro instrumento de comparação muito preciso, né, e que deve ter um pouco de paciência ali no uso e principalmente na correção, né, na correção do elemento, né, para verificação ali do esquadro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.